A gente vai dar continuidade às orações subordinadas essa semana. Vamos fazer um grande apanhado, exercícios, algumas questões, resolvendo orações subordinadas. Estou tendo bastante cuidado com essa matéria porque ela precisa de muita prática, como eu venho falando nos últimos tempos, né? Nas últimas semanas, são vários tipos de orações subordinadas que nós temos. Estudamos as reduzidas semana passada. E é muito importante saber todos os tipos de orações subordinadas, tá? Então, bora aqui. Vamos aqui, deixa eu ver. Então, são só resolução de questões agora. Vamos aqui. A oração retirada do texto anterior, na verdade é uma questão que tinha um texto anterior que não importa, né? Aí tem aqui. A pessoa ao telefone pede então funcionário que identifique seu computador. É corretamente classificada como que a pessoa ao telefone pede. Quem pede algo a alguém. A gente já sabe que o objeto indireto aqui é ao funcionário. Por que, Carla, é um objeto indireto? Porque você tem uma preposição ali, ó, ao. Logo, que identifique seu computador vai ser o quê? Se um é objeto indireto, a outra oração vai ser objeto direto. Então, facílimo essa questão. Entender. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Lembrando, é bom, é necessário, é muito útil que você saiba sintaxe, termos da sintaxe, termos do período síntese. Que você saiba o que é um objeto direto, indireto, um aposto, um vocativo. Você saiba o que é o utilidade nominal, o adverbial, complemento nominal, enfim, é preciso que você saiba onde estão todos esses termos dentro de uma oração para poder fazer orações subordinadas, tá? E aí, das orações abaixo, a subordinada subjetiva é. Quando é que é subjetiva? Quando a oração tem valor de sujeito. Então, bora aqui. O certo seria que lhe ensinasse com mais amor. Aí a gente tem embaixo, convém que todos deem a sua contribuição. Depois nós temos, ele disse que não pretendia comparecer à reunião. Embaixo, lembrou-se de que o estudo era difícil. E a última, tenho medo de que o carro não funcione. Vamos de baixo para cima. Tenho medo de que o carro não funcione. Gente, se tem ali tenho, é porque é um sujeito oculto, seria eu tenho. Então, essa oração já tem um sujeito. Não é o item já por causa disso. Mas se você quer que eu classifique com você, a subordinada, quem tem medo de algo. Medo é um nome que pede complemento nominal. Então, essa oração subordinada de que o carro não funcione é completiva nominal. Por isso que não é o item além de, claro, já haver um sujeito ali. O item D. Lembrou-se de que o estudo era difícil. Quem se lembra de algo. Se você tem uma preposição ali depois do verbo, quer dizer que ele é um verbo transitivo indireto. E o que é que ele pede? Um objeto indireto. Então, de que o estudo era difícil é uma objetiva indireta. Não é o item D. Ele disse que não pretendia comparecer à reunião. Quem diz algo. Se o verbo dizer é VTD, transitivo direto, quer dizer que ele pede um objeto direto. Então, que não pretendia comparecer à reunião é objetiva direta. Convém que todos deem a sua contribuição. Olha aí, você tem um verbo intransitivo na frente. E o que é que essa estrutura pede? Um sujeito depois. Então, que todos deem a sua contribuição é o sujeito do verbo convém. Logo, a oração que nós estamos procurando é essa, subjetiva. Carla, por que não é o item A?
Porque a estrutura do item A é o certo, que é sujeito, seria verbo de ligação, e nessa estrutura que tem que vir depois, a predicativa. Então, qual o item correto? O item B, porque convém é um verbo intransitivo. Quando ele começa a principal, quer dizer que a subordinada é subjetiva. Vamos para a segunda, que na verdade é a terceira, né? A conjunção que tem diferentes valores semânticos, com sequência, comparação, finalidade, concessão. Indica o valor dessa conjunção expressa em cada oração subordinada adverbial, abaixo, né? Guardou-os também, que agora não sabe onde estão. Gente, essa oração. Se tem tão, que, tal, que, tanto, que, ela é uma consecutiva, que agora não sabe onde estão. Logo, esse que vai ter valor de consequência. Bebia, que era uma lástima. Ele bebia como uma lástima, tal qual uma lástima. Então você está fazendo uma comparação. Aqui ela é comparativa. Ele conhece mais geografia que você. Aqui a comparação está mais clara ainda. Uma hora que fosse para ele seria pouco. Mesmo que tivesse uma hora, ainda que tivesse uma hora. Tá clara a ideia de concessão. Então a ideia que o que está exercendo aí é de concessão. E exaustos que estávamos, fizemos uma pausa de meia hora. Então, como nós estávamos exaustos, por que estávamos exaustos, ele está te dando a razão, o motivo. Então, aqui o que está estabelecendo causa. Na terceira, na terceira que é a quarta, né? Marque a alternativa em que há uma oração subordinada adverbial concessiva. Quando é que é concessiva? Quando você passa por cima, quando é quase uma coisa contrária, quando há um obstáculo. Ainda que seja inteligente, não será eleita representante dos alunos. Bom, vamos lá, né? Quando não quer, dois não brigam. Quando é claramente de tempo. Então não vai entender. A bandeira subiu enquanto as crianças cantavam. Enquanto também a ideia de tempo, não é o item C. As crianças cantariam, contanto que alguém ensinasse. Qual a possibilidade das crianças cantarem, de alguém ensinar? Então isso aqui é a ideia de ideia de que só existe na possibilidade que elas vão realizar a ação. Então não é concessão. Já que a professora ensinou, as crianças cantaram. Então eu estou explicando por que as crianças cantaram. Porque a professora ensinou, então aqui é causal. Logo, galera, tá bem claro que o item certo é o item A, porque ele usou ainda que, mesmo que, por mais que, são ideias de concessão. Então, o item certo é o item A. Assinale o período em que ocorre a mesma relação significativa existente entre os termos grifados. Está aqui no item da questão, no enunciado. A atividade científica é tão importante quanto qualquer outra atividade econômica. Então, aqui você tem um caso de comparação. Tão, quanto, tal, qual, assim como. E, bora lá. O item A. O rapaz era tão aplicado que em pouco tempo foi promovido. Não, isso é causa, ideia, aliás, de consequência. Não é o item A. Quanto mais estuda, menos aprende. Proporção. Tenho tudo quanto quero. Tenho tudo aquilo que quero. Também não é esse caso. Sabia a lição tão bem quanto eu. Olha aí, um grau de comparação. Então, entender, porque ele está tendo ideia de comparação, assim como na frase do enunciado.
Por que que não é o item E? Todos estavam exaustos, tanto que se recolheram logo. Porque aqui eu também tenho ideia de consequência. Consecutivo. Então, o item certo é o item D. Todas as orações destacadas nos itens abaixo são subordinadas reduzidas. Assinale o item cuja oração destacada se classifica como subordinada reduzida de particípio adverbial condicional. Bom, a gente tem que ter uma ideia de condição e o verbo tem que estar no particípio. Vamos aqui. Aliás, todos estão no particípio nesse caso, a maioria. Feita a partilha, o leão tomou a palavra. Quando o leão tomou a palavra? Quando foi feita a partilha. Então você já vê aí que a ideia de tempo não é de condição, não é o item A. Armado com tais provas, até que eu me enfrentaria. Se eu estivesse com tais provas, eu enfrentaria. Provavelmente é o item B, porque ele dá essa ideia de condição. Vamos para o item C. A tropa, acampada às margens do Iguaçu, foi surpreendida. Aqui, ó, entre vírgulas, eu estou dando uma explicação sobre a tropa. É adjetiva explicativa. Ernestina estava certa de ser sua amiga. Essa aqui é uma substantiva, né, que está certo de algo, completiva nominal, não é o item D. Transposto o rio, seguimos a viagem. Quando foi que nós seguimos a viagem? Quando nós transpusemos o rio. Então, a ideia de tempo. Logo, o item certo é o item B. Que está me dando ideia de condição? Armado com tais provas. Por quê? Porque ele dá a ideia assim, de que se eu tivesse tais provas, né? Se eu tivesse, ó, condição, eu enfrentaria. Então, o item certo é o item B. E essa aqui eu creio que é a última. Classifique as orações. Vamos lá. Suponho serem eles os culpados. Quem supõe, supõe algo. Eu suponho. Então, quem supõe, supõe algo. Logo, é um verbo transitivo direto que pede um objeto direto. Essa oração, ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, porque ela é o objeto direto verbo supor, reduzida de infinitivo, certo? Lembrando a vocês que orações subordinadas substantivas só podem ser reduzidas de infinitivo. Cala, e as adjetivas e as adverbiais, aí elas aparecem nos três casos. Podem ser reduzidas de infinitivo, de particípio e de gerúndio. Estando de férias, resolveu passar uns dias no sítio. Por que essa pessoa resolveu passar uns dias no sítio? Porque estava de férias. Então, estando de férias é uma oração subordinada, adverbial, causal, reduzida de gerúndio, ó, o NDO, estando. É possível terminar o trabalho ainda hoje, ó. Isso é possível. Essa oração é o sujeito do é possível. Então, oração subordinada, subjetiva, reduzida de infinitivo. Encontrei o menino a chamar pela mãe. Eu encontrei o menino que chamava pela mãe. Que tipo de menino era esse? Aquele que chamava pela mãe. Eu estou classificando o menino. Então, uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de infinitivo. O que é infinitivo? Olha, o chamar está no modo infinitivo. E por último, concluído o jogo, o time foi descansar. Quando o time foi descansar? Quando o jogo foi concluído. Então tem oração subordinada, adverbial, temporal, reduzido de particípio. Bom, espero que vocês estejam resolvendo questões, estudando e se empenhando, porque essa matéria ela é fácil desde que você estude bastante, que você pratique. E tchau!